Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta ICL, sexta-feira, 26 de maio, 7 horas da manhã. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Eu sei que tá todo mundo pegando essas gripes pavorosas no Brasil, né? Eu tô há 10 dias, né, com o nariz entupido e né, eu tô vendo que o pessoal também da equipe do ICL tem várias pessoas, aliás, Chico Pinheiro estava bastante gripado, né? Agora tá melhorando. Melhoras aí, meu querido Chico Pinheiro. Grande beijo, bom dia para todo mundo, bom dia para quem está chegando nos nossos comentários por aí, pessoal de Juiz de Fora, Mossoró, onde mais que tá vendo aí, gente do Recife, do Rio de Janeiro, vão dizendo de onde é que vocês são aqui, ó, o canal Nativa de Sagres está dizendo que também está muito gripado, bastante gente muito gripada, né? São João Batista, Santa Catarina, quem mais? Bahia, Salvador da Bahia, Caçapava, São Paulo, muito bem, gente, quem vai chegando por aí, vai deixando seu like, aquela coisa toda, né? Vocês sabem como funcionam as plataformas. E quem puder também pega o link e compartilha com os seus grupos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, aquela coisa toda, tá bom? Pessoal, vocês sabem que vocês podem também ouvir o nosso programa como se fosse um programa de rádio, né? Vários aplicativos aí, várias plataformas permitem que vocês façam isso. Então, por gentileza, quem tiver aí, eu arrumando um pouco meu cabelicho aqui, né? Quem tiver por aí de manhã arrumando a molecada para ir para a escola, tá, recém acabou de levantar, né? Afinal, são 7 horas e 2 da manhã, ou já tá na lida, ou tá saindo da lida. Tem gente que esse horário já tá saindo do trabalho, as pessoas que trabalham na madrugada, né? Então você pode ir ouvindo o nosso programinha, deixa o celular no bolso, deixa o celular na mochila, vai só aqui, ó, só ouvindo. Tem alguns aplicativos que permitem que você faça isso, entre eles, se eu não me engano, o aplicativo do YouTube, tá bom? Muito bem. Gente, a gente vai dar um giro geral, como a gente faz pelas notícias do Brasil e do mundo. Temos bastante coisa hoje para falar, mas vamos falar principalmente também do caso do sócio do senhor Eduardo Bolsonaro. Ontem começou a CPI do golpe, né? A CPI do golpe de janeiro. A princípio, os senadores e deputados dizem que vão fazer apenas uma sessão por semana. Então não vai ser uma CPI como foi a CPI da Covid, que a gente tinha sessão todos os dias, né? Que era bastante intensa a cobertura também da imprensa. A princípio, se reúnem na semana que vem de novo, na quinta-feira, para definir como vai ser o calendário dos trabalhos. A CPI foi instituída ontem, para quem não acompanhou. O presidente vai ser o Arthur Maia, que é um aliado, né, do Lira, né? Então é um homem do Lira na CPMI. Gente, quando a gente fala assim, homem do Lira, vocês não imaginarem que o Lira é o rei da Dinamarca, não é isso não, né? O Lira é o homem que tá ali hoje na presidência da casa, tem muito poder, e é o cara que faz a cola entre esses vários interesses do que se chama hoje de centrão, né? Isso é um pouco a gente também não também achar que o Lira, né, a pessoa do Lira, não é esse o fato, né? Ele é o cara certo na hora certa, no lugar certo para esse tipo de arranjo que está sendo feito. E ele colocou um cara da confiança dele ali na presidência da CPMI dos atos golpistas do 8 de janeiro. A relatora vai ser a Elisiane Gama, senadora. Ela é espetacular, quem acompanhou a CPMI da Covid vai lembrar da Elisiane Gama, né? Ela era suplente até na época, eu acho, mas roubou lá os holofotes em vários momentos, muito inteligente, muito articulada. Vai ser a relatora. Já deu um chega para lá ontem no Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro quis dar uma afagada nela, aquela coisa toda, né? O Magno Malta também deu uma afagada nela, todo mundo ali, né? O Magno Malta falou que já conhecia ela de longa data, o Eduardo Bolsonaro também falou que sempre tiveram diálogos respeitosos e não sei o quê. De certo modo, tentaram dar uma pressionada na Elisiane Gama ali, e ela falou ontem literalmente que a rapadura é doce, mas não é mole. Né, falou que não vai ser pressionada, que não tá ali para ser pressionada, e que isso não vai acontecer, que eles tirem seus cavalinhos da chuva. E olha, acho que não vai mesmo, porque a Elisiane Gama é uma pessoa muito forte, né? A gente viu na CPI da Covid. Então tá instituída a CPI, semana que vem, quinta-feira, tem reunião. Nós vamos acompanhar a CPI aqui pelo ICL, tá? Claro, nos programas regulares, né? Aqui no Desperta a gente vai falar muito sobre CPI, claro, no N1 e no N2 também. O N1 vai ao ar às 8 horas da manhã, o N2 vai ao ar às 6 horas da tarde, mas também, eventualmente, acompanharemos a CPI com de outras maneiras, né? Eventualmente transmitiremos a CPI, porque essas CPIs são transmitidas, né? Então teremos alguns tempos de CPI pela frente, são esperados aí
3, 6, 9, 12, eu acho que são 4 ou 5 meses de CPI, tá? Se não me engano, são 180 dias, né? Então é tempo pra caramba, de fato vai ser uma CPI menos intensa, porque lembrem que ao mesmo tempo da CPI do golpe, a gente vai ter rodando CPI do MST, CPI das apostas dos jogos de futebol, essa eu tô achando até que não vai sair, não sei, né, se vai sair de fato essa CPI, e CPI das Americanas, essa sim, aparentemente vai sair, tá bom? Então, acompanharemos todas aqui com certeza, tá bom, gente? Vamos lá então, vamos começar o nosso giro para cá. Vamos começar com a capa da revista Fórum. Principal manchete da revista Fórum hoje: grupo de médicos que incentivou tratamento precoce contra a Covid é condenado a pagar 55 milhões de reais. Associação e farmacêuticas distribuíram à população material propagando o uso de medicamentos sem qualquer eficácia contra a doença do coronavírus e foram condenadas por danos morais coletivos à saúde. Eu sei que o qualquer já está pacificado na língua corrente brasileira, mas na verdade é sem nenhuma eficácia, né? Estaria mais justo, digamos assim, ao invés de sem qualquer eficácia, sem nenhuma eficácia. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou nesta quinta-feira, 25, um grupo chamado Médicos pela Vida. Gente, quem acompanhou a CPI da Covid vai lembrar de toda essa galera, todo mundo, toda essa galera. Esses caras aqui eram uns dos mais radicais nessa ideia anticientífica de distribuir o kit Covid, de não sei o que, de não sei o que, né? E a gente viu durante a pandemia que várias dessas associações, primeira coisa, botou pela vida no nome, você já desconfia, né? É o clássico, né? Colocou pela vida no nome, você já desconfia. Aliás, isso é uma cópia do que acontece nos Estados Unidos, né? Lá os movimentos for life é uma coisa histórica já dos Estados Unidos, de décadas e décadas, nem para ser nem para fazer esse tipo de coisa no Brasil, os caras conseguem nem serem originais, né? Essa é a verdade. Para além de tudo, é uma cópia, né? E a gente viu que tinha muita gente ganhando rios de dinheiro com esse negócio. Eu falo, às vezes a gente tem que procurar menos as coisas obscuras, né? Às vezes não requer muita investigação, muito pensamento, muita conversa, né? A gente se preocupava muito durante a Covid, mas o que que essas pessoas querem? Por que que elas estão falando isso? A gente ficava indignado, aquela coisa toda. Gente, olha, na imensa maioria das vezes, é mais simples do que a gente imagina. É grana, dinheiro, bufunfa. Tem médico que marcava consulta pelo WhatsApp para fornecer cloroquina para as pessoas. Uma consulta a cada 20 minutos, uma consulta a cada meia hora. Tem gente que enriqueceu no comércio da morte durante a CPI, durante a pandemia da Covid. É mais simples do que a gente parece. E esse caso aqui, que foi investigado pelo Ministério Público Federal, é um dos. Aliás, isso aqui é resultado da CPI da Covid, né? Para muita gente que fala que a CPI da Covid não deu em nada, que a CPI da Covid não deu em nada, isso aqui só está acontecendo graças à CPI da Covid. A associação da tal da Médicos pela Vida, né? Associação Dignidade Médica de Pernambuco, né? Sempre quando você quer usar essas palavrinhas, dignidade pela vida e tal, né? Eu já falei, né? Desconfie, né? Foi condenada a pagar 55 milhões por danos morais coletivos e à saúde, devido à divulgação de um material à época da pandemia do coronavírus, incentivando o tal do tratamento precoce contra a Covid, como o tal do kit Covid. Nossa, que eu não tenho nenhuma saudade dessa época, gente, pelo amor de Deus, cara. Composto por medicamentos sem qualquer eficácia contra a doença. Segundo o Ministério Público Federal, autor das duas ações que ensejam a condenação judicial, o grupo difundiu entre a população um material publicitário intitulado Manifesto pela Vida, destacando falsos benefícios do tal do tratamento precoce com remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. Eu achei que eu nunca mais ia ter que falar o nome desses medicamentos, sinceramente. Eu sei que eles são importantes para várias doenças, não é isso que eu tô falando, mas eu não aguentava mais ter que falar nesse negócio aqui em relação ao Covid. Tal referência, diz a Procuradoria, né? Isso aqui é uma frase
literal da decisão, da divulgação da decisão do MPF, tal referência aos medicamentos, né, no entanto, é realizada sem qualquer indicação de possíveis efeitos adversos que podem decorrer da utilização desses medicamentos, além de possivelmente estimular a automedicação, uma vez que é indicado por associação médica. Então são os dois problemas, você estimula a automedicação, o que médico nenhum decente, honesto e ético no mundo deve fazer. Você já viu algum médico que você foi no médico, o cara ficou mandando você se automedicar? Se você já foi em um médico e o médico ou a médica falou pra você no final da consulta, no meio da consulta: "Ó, não precisa mais vir aqui não, quando você sentir isso aí, você vai na farmácia e compra tal coisa", sabe? E tem isso como prática reiterada, você pode denunciar essa pessoa, porque médico não pode influenciar as pessoas a se automedicarem, é perigoso. É perigoso, gente. Tem gente que não sabe que tem alergia a um monte de coisa que contém nos medicamentos. A gente não sabe. Eu sei de um caso de uma pessoa que entrou em coma e teve sequelas bastante graves por tomar um desses medicamentos, que são esses medicamentos de farmácia, que você compra na farmácia, que você compra naquele balcãozinho que você compra chocolate. Que a pessoa não sabia que tinha alergia e tomou uma dose maior quando foi fazer uma cirurgia e tem sequelas até hoje. Tô falando medicamento desses comuns, assim, sabe, não que precisa de receita nem nada, esse que você compra naquele espaço da farmácia que tem Gatorade e Milk Bar, sabe, Lolo, sei lá. Então, uma associação médica estava induzindo as pessoas à automedicação. Finalmente essas pessoas serão punidas de algum modo, finalmente. Não são os únicos, né. E claro, não falava sobre efeitos adversos. É claro que tem efeito adverso você tomar cloroquina e azitromicina e ivermectina, gente. Claro que tem, você pegar um medicamento e tomar, como tinha gente tomando, eu conheço gente que durante a pandemia estava tomando igual bala. Tá tomando todo dia, tá tomando a cada 3 dias, estava tomando toda semana. Todos esses medicamentos. É óbvio que vai ter uma reação adversa nas pessoas, é evidente. Nenhum medicamento é livre de reação adversa, né. E os caras estavam lá, como se nada acontecesse, como se nada fosse, né. E aí aqui estão os efeitos, financeiros, que eu sempre falo, né. As empresas Vitamedic Indústria Farmacêutica, Centro Educacional Alves Faria, Unialfa, ontem eu fui ler essa notícia e juro pra vocês que eu li Unialfafa, tá, mas foi assim, rapidamente eu me corrigi. Não é o Centro Educacional Alves Faria, né, que fez essa bolsominada toda aí, não é o Unialfafa, tá, gente? É o Unialfa, tá? E o grupo José Alves também foram condenados por participarem da elaboração do material em questão, que ainda indicava médicos que poderiam receitar os medicamentos. Então, os caras são de uma indústria farmacêutica, lucram com esse negócio todo, ajudam a fazer uma campanha para automedicação e não mostrando para as pessoas as reações adversas que os medicamentos podem ter, e ainda indicavam médicos que estavam propensos a indicar os medicamentos. Você entende? Tipo assim, não é que eles estavam indicando médicos para você ir lá mostrar os seus sintomas e o cara fazer o seu diagnóstico. Eles estavam falando o seguinte: "Não, se você quer este medicamento, você fala com este médico". É um negócio completamente insano. A gente viu isso aqui acontecer durante a pandemia várias vezes, né. Segue aqui a revista Fórum destacando o informativo do Ministério Público Federal em relação ao caso, né. Ficou comprovada a cumplicidade entre a Vitamedic e a tal da Associação Médicos pela Vida, tendo a empresa farmacêutica financiado propaganda irregular, investido R$ 717 mil nessa publicidade, conforme inclusive admitido pelo diretor da Vitamedic, fabricante do medicamento ivermectina, durante depoimento da CPI da Covid no Senado Federal. Então isso aqui é resultado direto da CPI da Covid. Para quem diz que a CPI da Covid não deu em nada, muita coisa não deu em nada mesmo, mas por responsabilidade da PGR e do Ministério Público Federal, que não levaram as ações adiante, né? Principalmente a PGR. Blindou bastante as coisas que aconteceram ali na CPI da Covid. Bastante, muito, né? Agora, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul se interessou, né? Interessou-se pelo caso, a partir também de um depoimento dado pelo próprio dono lá da fabricante, né? Diretor da Vitamedic, né? Ou Vitamedic, não sei o nome dessa empresa,
que teriam gasto, inclusive, quase aí 700 mil, né, indo para 800 mil, 750 mil reais só em propaganda. Então vocês imaginam quanto a empresa faturou, né? A gente pode imaginar que a multa é exagerada. Nossa, uma multa de 55 milhões. Não, gente, se os caras gastaram 700 pau em propaganda, isso que eles admitiram. Isso é o que eles admitiram na CPI. Então vocês imaginam quanto essa gente faturou com esse negócio todo. E o quanto fez mal para muita gente, porque o ponto de fato é justamente esse, né? Comerciantes da morte. É isso que os senhores são. E foi isso que os senhores fizeram. Bem feito, tá bom? Que alguém do Ministério Público se interessou por pegar o imenso material da CPI da Covid para ir atrás de vocês. Tomara, tomara que não seja a única. Tomara. Ainda vão recorrer, vão se defender, mas vão se incomodar, vão gastar dinheiro e tomara que percam no final. Porque o que os senhores fizeram, os senhores sabem o que os senhores fizeram, né? Configurada a interposição de pessoa ilícita, fica evidenciado que o tal do Manifesto pela Vida, diz aqui o Ministério Público do Rio Grande do Sul, foi mecanismo ilícito de propaganda de laboratório fabricante de medicamento, servindo a ré do triste papel de laranja para fins escusos e violadores de valor fundamental, a proteção da saúde pública. Então, o laboratório fez propaganda ilícita e a tal da Médicos pela Vida, segundo diz aqui o próprio Ministério Público Federal, fez um triste papel de laranja. Eu não acho que foi só isso, mas vou ficar por aqui. Agora, tá? Condenados estão. Vamos lá para a capa do G1. O título do G1, a principal manchete do G1 é a mesma, né? Defensores do tal do kit Covid são condenados a pagar 55 milhões por danos à saúde. A Associação Médica e 3 empresas do grupo médico do grupo Médicos do Tratamento Precoce divulgam o uso de cloroquina e ivermectina. Eu fiquei na dúvida em ver, porque essas notícias, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui no G1, peraí. Aqui está a Associação Médicos pela Vida, né? A Vitamedic, o Unialfafa, quer dizer, o Unialfa, e o Grupo José Alves, né? JGA. Mas não tem, cruzando dados fornecidos pela própria farmacêutica CPI, o faturamento da Vitamedic. Isso aqui é uma coisa importante. Há 2 coisas que eu estava procurando, achei uma aqui, tá? Primeira coisa, olha só. A gente olha a multa e fala 55 milhões é muita grana, né? Olha o que traz o G1 aqui. Cruzando dados fornecidos pela própria farmacêutica à CPI da Covid, o faturamento da Vitamedic com a venda das caixas de ivermectina em 2020 foi de 469 milhões de reais. O valor foi 2.925% superior ao faturamento informado pela empresa em 2019. Eu vou falar de novo para vocês entenderem. Os caras gastaram 700 mil reais em publicidade, possivelmente na internet, né? Porque é como se faz hoje, no Facebook, no Google, etc e tal. Ou seja, podemos falar de PL 2630 também, podemos falar de responsabilidade de Facebook e Google em cima desse negócio todo. Se tivesse uma lei no Brasil que punisse as plataformas, elas estariam arroladas nesse caso todo aqui também, tá? Para vocês terem uma ideia como é velho oeste, como é selva a internet no Brasil. Porque aqui a empresa e a associação está sendo condenada a pagar uma multa de 55 milhões. Faturaram em 2019 vendendo ivermectina, a tal da Vitamedic, 2019, antes da Covid. Faturamento da empresa vendendo ivermectina antes da Covid, 15 milhões de reais. 15 milhões e meio de reais. Faturamento da Vitamedic durante a CPI, durante a pandemia da Covid, depois de fazer essa ação para empurrar a ivermectina nas pessoas, 470 milhões de reais. Os caras aumentaram 3.000% as vendas, colocando 700 mil reais de publicidade nas redes sociais. Funciona, né? Outra coisa que eu estava procurando é o nome dos médicos envolvidos. Não está em nenhuma matéria, já deu uma geral, não achei. Se alguém souber, por gentileza, manda nos comentários, mas ó, vai com calma aí, tá, gente? Se você viu em algum lugar, manda a fonte, tá? Vi que o nome, ou não precisa mandar o nome, manda assim, ó, o nome dos médicos está no site, no jornal X, que daí a gente vai lá ver, tá?
porque eu quero saber o nome dos médicos envolvidos nisso aqui também. É importante a gente saber quem são os médicos. Pelo que eu vi, tem médicos do Rio Grande do Sul envolvidos e eu posso imaginar quem são, mas eu quero confirmar a história. Epa, que caiu nossa luz aqui. Peraí. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem acompanhou o programa essa semana sabe que eu estou em viagem, né? Estou na Noruega. Então, estamos fazendo aqui o programa ao vivo. Vamos ligar de novo a nossa luz aqui. Peraí, que já vai rolar. E vocês sabem, estúdio de hotel é a coisa, né? É esse negócio. Vai lá, minha luzinha, liga de novo. Vamos nós. Pronto. Muito bem, vamos lá para a capa da Folha de São Paulo. Tarcísio acelera a venda de terra a fazendeiros antes que lei caia e dá desconto de 90%. O que é que o senhor Tarcísio está fazendo aqui? Basicamente está correndo. Eu não vou ler a matéria, vou simplificar para vocês, depois vocês pulem na capa da Folha de São Paulo para ler isso aqui. O governador de São Paulo está correndo para legalizar a venda de terras que foram invadidas por grileiros antes que uma lei que foi aprovada no estado dele caia, tá? E tá dando, inclusive, desconto de 90%. Enquanto a gente tá vendo uma CPI do MST, lá no nosso glorioso Congresso brasileiro, né? Tentando criminalizar o MST, tentando criminalizar a ocupação de terras improdutivas, né? Aqui em São Paulo, o governador de São Paulo está pegando casos de pessoas que grilaram terras, as tais das terras devolutas, né? Terras da União, na verdade, né? Terras que em tese não tem dono, né? E está tentando legalizar rapidamente esse negócio, porque tem uma lei lá em São Paulo que foi aprovada que parece que é ilegal, parece que é inconstitucional. E vai cair esse negócio. Possivelmente vai cair. Então o governador de São Paulo está correndo para fazer duas coisas: botar dinheiro no caixa do governo, com essas vendas, né? E legalizar terra grilada, tá? Vamos ler rapidamente só o lead da matéria aqui. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, acelerou o processo de regularização de terras devolutas com desconto de até 90%, né? Para ocupantes com base em uma lei que está sendo questionada pelo MST, né? A legislação, e pelo PT também, a legislação foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo no ano passado e sendo sancionada na gestão Rodrigo Garcia. Porém, a gestão Tarcísio, eleito com o apoio do agro, passou a colocar em prática os processos. As terras devolutas são áreas públicas, ocupadas irregularmente, que nunca tiveram uma destinação definida pelo poder público e em nenhum momento tiveram dono particular. O governo, então, inicia uma ação de discriminação desses terrenos, dando preferência a quem ocupa atualmente. O órgão responsável é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que já considerou aptos 10 processos de regularização com base na lei eleitoral. De novo, quando é ocupado pelo MST, terras sabidamente improdutivas, processos que rolam há anos na justiça, de gente que não pagou imposto daquela terra há 1 milhão de anos, que não faz nada com aquilo e tem que fazer, porque a função social da terra está na Constituição brasileira, é lei, não interessa se você gosta ou não, a sua opinião pouco importa em relação a isso. Na boa mesmo. Na boa. Ah, eu não acho que bom. Se você não acha, o problema é seu que você não acha. Na Constituição brasileira está escrito que a terra tem que ter função social no Brasil. Então você não pode. Eu não posso então comprar uma fazenda e deixar lá parada e não fazer nada. Não, não pode. Não pode. Se você quer fazer isso, você vai morar em outro país. Neste país não pode. Claro que na prática pode, porque essas pessoas são protegidas pela legislação brasileira, mesmo que de modo ilegal, a vida toda. Isso sempre aconteceu. Mas pela lei, letra fria da lei que está lá escrito, você não pode fazer isso, tá? Você não é livre. Nossa, não somos livres. Você não é livre para comprar uma fazenda imensa e deixá-la parada enquanto tem um monte de gente que precisa comer e que quer plantar naquela terra que o senhor não está usando e está comprando só para especular, para deixar parado, para que daqui a 10 anos vender. Não, não pode. Que coisa, né? Vai morar em outro lugar. Se não gostou, lamento. É assim que funciona. Chama-se Constituição Brasileira, feita em 1988, e ela tem que ser cumprida, né? Mas aí, nesse caso aqui, aparentemente, não é um grande problema. O Tarcísio não vai mandar a polícia lá tirar os caras da terra, não vai pedir desocupação, né? Não vai pedir a retirada dos caras que estão lá. Não, pelo contrário. Vai correr para botar na mão deles a terra, porque eventualmente essa lei, que é uma lei estadual, ela vai cair. Porque ela é uma lei que está sendo contestada na justiça.
E é uma lei que tem toda a cara de ser inconstitucional. Já tem ação indireta de inconstitucionalidade no STF para barrar essa lei, diz a notícia aqui, até o momento apareceres favoráveis para o barramento da lei, da PGR e da AGU. Essa lei possivelmente vai cair. O Tarcísio sabe disso e ele está correndo para entregar a terra que foi invadida por grileiro, terra pública. Presta atenção, terra pública, que poderia ter outra destinação. Poderia, inclusive, sim, virar lavoura, mas ser destinada pelo governo, eventualmente, para famílias que precisam, né? Agricultura familiar, por exemplo. Né? Pessoas que estão no cadastro para conseguir um pedaço de terra. Então, poderia-se, por exemplo, mandar as pessoas que invadiram essas terras embora de lá, né? E fazer uma distribuição socialmente justa das terras. Não é o que o governo Tarcísio vai fazer. Não. Ele vai correr antes que a lei caia e vai botar a terra na mão dessa gente, com descontos de até 90%. Ou seja, que grande negócio é você ser grileiro de terras no Brasil e que péssimo negócio é você participar de movimento social e fazer reivindicação por terras no Brasil. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Vamos lá, a capa do jornal O Globo de hoje. Mudanças na lei da Mata Atlântica colocam em risco mais de 70% da população. Entenda, diz o Globo aqui, né? Sobre o tal do tratoraço ambiental do qual nós falamos ontem. Aliás, o programa de ontem foi bem duro, né, em relação a isso. Quem não viu, reveja. O programa está gravado no YouTube. Hoje restam apenas 12,4% da cobertura original do bioma ameaçado com medida provisória aprovada pela Câmara. Isso aqui ainda é o reflexo da medida provisória aprovada ontem, porque a medida provisória ela não só reorganiza os ministérios, tirando o poder do Ministério do Meio Ambiente, como ela traz outras invenções aí, né, que foram traficadas ontem legislativamente. A princípio parece que o PT vai começar a lutar contra isso, vi a Gleisi Hoffmann falando ontem que vão atrás de tentar reverter esse quadro, o PT pode entrar no Supremo contra a inconstitucionalidade da MP, afinal de contas, cabe ao Executivo e só ao Executivo reorganizar os seus próprios ministérios, sempre foi assim. O fato é que nem o PT, nem o governo se empenharam muito em lutar contra esse negócio. Até ontem, essa aqui é a verdade, né? A Marina Silva ficou falando sozinha. Vamos lá, mais um destaque da capa do Globo aqui. Ala ambiental do governo espera mais do que fotos e afagos de Lula, diz a Bela Megali, colunista, né? Nesta sexta-feira, portanto, hoje, o presidente terá um encontro com a ministra Marina Silva. E o Lauro Jardim também trata desse tema. Planalto estuda alternativas para tentar reidratar o Ministério de Marina Silva. Vamos ver para que caminho que vai andar esse negócio, né? Tem mais um destaque mais embaixo aqui na capa do Globo também sobre o mesmo assunto. Especialistas alertam: marco temporal afetará 95% das terras indígenas até as já demarcadas. Para quem não sabe o que é marco temporal, gente, eu vou sugerir que vocês assistam o ICL Notícias primeira edição de ontem, que foi lá às 8 horas da manhã. Tem um momento que a Cristina Serra volta a Cristina Serra estava de férias, né, essa semana, a Cristina Serra voltou a trabalhar, ainda bem, né, porque estava sentindo falta. Tem um momento que a Cristina Serra fala sobre o marco temporal, e ela explica ali o que é o marco temporal. Às vezes a gente da imprensa também não explica as coisas e fica debatendo o negócio achando que todo mundo sabe, tá? Mas assistam a explicação da Cristina Serra no programa de ontem. Ela é concisa, brilhante, deixa bem claro o que aconteceu ali, né? Mas assim, ó, em uma frase, o que é que estão tentando fazer? Estão tentando dizer que os indígenas só têm direito a brigar por terra se já estavam em cima dela antes da Constituição de 88. Qual é o grande problema disso? Em 86, em 87, em 88, pode ter casos, por exemplo, de pessoas, populações indígenas, que não estavam na sua terra. Mas não estavam porque foram expulsas dela. Vocês entendem o grande problema desse negócio? Nós temos migrações forçadas em massa de populações indígenas no Brasil na nossa história. Para a construção de grandes rodovias, para a construção de hidrelétricas,
pelo simples desejo de tomar posse de terras. Nós tivemos pessoas especializadas em caçar indígenas e levar as orelhas das pessoas de volta para a cidade para provar que tinham feito tantos assassinatos. Nós tivemos indígenas sendo deslocados na Amazônia durante o grande descobrimento, o segundo, né, grande descobrimento branco da Amazônia, durante o século XX, na construção das rodovias, na tal da integração nacional. Então, eventualmente, vamos pensar um pouquinho, né? Tem gente que em 1988 deveria estar num lugar, mas não estava, porque foi expulso de lá. Então essas pessoas não poderão mais fazer a luta pela demarcação das suas terras indígenas. Acabou para elas, se o marco temporal for aprovado. Então, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de um estado como São Paulo, que está acelerando um processo para colocar na mão de pessoas que invadiram terras que não eram delas, os tais dos grileiros, e na mesma semana estamos falando da discussão de uma lei no Brasil que impede que pessoas lutem por uma terra que era delas. Isso é um excelente retrato do que está acontecendo no Brasil hoje. Ao mesmo tempo em que estamos legalizando os ilegais, estamos dizendo aos legais que na semana que vem eles podem se tornar ilegais. É por isso que muita gente estava falando ontem sobre a péssima articulação ou rendição da base do governo e do governo Lula em relação ao que foi feito na medida provisória de reorganização dos ministérios. Porque ali passou também toda a ideia de que o Ministério do Meio Ambiente não importa, de que o Ministério dos Direitos Indígenas não importa, né? E aí, ao mesmo tempo, o governo, numa votação de urgência na Câmara, libera a bancada para votar em relação ao marco temporal. Então, assim, gente, a luta política é feita ou ela não é feita. Ela não tem luta política meio feita. É feita pela metade. Senão vai acontecer o que eu falei ontem aqui. Nós vamos passar 3 anos e meio do governo Lula ouvindo toda semana que não se pode ganhar todas. Mas essa aí não dava para ganhar. Mas essa foi uma vitória. Você vai ver, não é uma vitória. Na real, você tá tomando de 7-1, né? E você tá tentando fazer com que a gente acredite que você tá no time que tá fazendo 7 gols. Só que nós estamos vendo o jogo. Nós estamos assistindo o jogo ao vivo. Literalmente, porque tá passando na TV Câmara e na TV Senado, inclusive, né? Tá bom? O projeto sobre o marco temporal deve ser votado na semana que vem. Deve ser votado na semana que vem. Semana que vem é amanhã, porque hoje é sexta-feira já. Eu não sei se a base do governo vai ter tempo para articular qualquer contraofensiva contra esse negócio. Ou se vai liberar a base para votar de novo, né? Talvez faça isso, não sei. Nesse momento a gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Muito bem, vamos rodar mais um pouquinho aqui. China se prepara para a nova onda de Covid que trará 65 milhões de casos por semana. Alerta ganha força com Xi Jinping voltando a usar máscara, bem que eu vi ontem, tava na capa de um jornal chinês, eu não lembro que jornal era. Eu acho que era o China Daily, mas não tenho certeza. O Xi Jinping num evento usando máscara. E fazia muito tempo que eu não via ele usando máscara, né? Linhagem do vírus é mais leve e restrições são improváveis, então calma aí, tá? Calma aí. O alerta foi dado na última segunda-feira. Zhong Nanshan, um dos principais especialistas da China em doenças respiratórias, diz que as autoridades preveem um novo ciclo de pico de Covid que vai infectar 65 milhões de pessoas por semana em todo o país, né? É muito mesmo, mas vamos lembrar que a China é enorme, né? E isso deve acontecer daqui um mês, no final de junho. A nova onda já esperada, segundo Zhong, começou em abril, quando a Covid voltou a superar a gripe comum como principal doença infecciosa na China. Já nesta última semana de maio, os casos devem superar a marca de 40 milhões de infecções semanais. O aviso de Zhong, em alguma medida, confirma relatos que vinham se multiplicando nas redes sociais e em plataformas chinesas como o Weibo e em americanas como o Twitter.
as publicações apontavam indícios de coronavírus estava de volta na China e mostravam imagens aí, o Xi Jinping, para quem tá vendo aí, vamos deixar maior aqui, ó. O Xi Jinping, acho que foi essa foto mesmo que eu vi, ele estava visitando uma fábrica, alguma coisa assim. Aliás, tem muita visita é muito engraçado o China Daily, para quem não acompanha os jornais da Ásia, né, da China principalmente, né, mas o China Daily é muito parecido, tem muita notícia relevante ali, principalmente para nós ocidentais que não acompanhamos nada do que acontece na China, isso é um erro nosso, né, porque é simplesmente a segunda maior potência do mundo e será possivelmente a primeira, e a gente não sabe catavinas do que está acontecendo lá. Então eu procuro sempre ler os jornais chineses, os que têm edição em inglês, claro, né? Mas o China Daily é muito engraçado porque ele é um jornal estatal, né? E todos os dias ele tem um negócio meio aquele negócio que tinha no SBT durante a ditadura militar, né? Eu vou entregar a minha idade aqui, mas eu lembro perfeitamente disso, porque fui criança durante a ditadura militar no Brasil e tinha a semana do presidente todo domingo na Globo, né? Que o Silvio Santos fazia uma propaganda lá dos ditadores e tal. E na China tem o jornal China Daily, tem uma semana do presidente, e aí tem, toda semana tem o Xi Jinping visitando uma fábrica, é muito engraçado, né? Parece até que são imagens geradas por inteligência artificial, porque toda semana Xi Jinping está visitando uma fábrica em algum lugar. E eu tinha visto essa foto e fiquei bem encucado mesmo, né? Aqui na Europa, onde estou, aqui na Noruega, em Oslo, tem muita gente gripada também. E muita gente está falando que acha que é Covid. As pessoas não estão mais testando, né? Essa é a verdade, né? Quase ninguém mais vai fazer teste. Hoje se fica gripado, porque tá todo mundo vacinado, enfim, aquela coisa toda. Mas tem muita gente tossindo na rua e muita gente com quem eu conversei já, né? Quando eu vim para cá, usei máscara no avião. Eu tava no trem também, esses dias uma pessoa veio conversar comigo, coloquei máscara. Peguei um ônibus, a pessoa veio falar comigo, coloquei máscara. E todas as pessoas falaram, não precisa, tá todo mundo gripado aqui, não precisa usar máscara. E de fato não tem ninguém usando máscara. Pronto, agora tivemos a nossa outra lâmpada que apagou, mas a gente vai fazer ela funcionar, porque a gente é insistente aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, né? Vamos lá, lampadinha. Então, mas por enquanto nada de alarme, tá bom, gente? Parece que vai ser uma forma leve e o vírus já tá bastante domado pelas vacinas, né? Destaque importante da revista Veja de ontem, né? O juiz Marcelo Bretas aparece em denúncia como chefe de esquema de venda de sentenças. A Veja teve acesso exclusivo a um documento que descreve conduta imprópria relacionada ao juiz afastado da Lava Jato Fluminense. Isso aqui basicamente é um depoimento, tá? Que foi conseguido pela revista Veja, né? Deixa eu pegar aqui que eu acho que o DCM fez matéria sobre isso também. Aqui, ó. Vamos puxar e vamos ler aqui do DCM, né? Ó, aqui no Diário do Centro do Mundo, ó. O furo da revista Veja, tá? Mas eu tô lendo a notícia no Diário do Centro do Mundo. Por que, Leandro? Porque sim, porque eu quero. Porque eu quero também dar espaço para todo mundo aqui e vamos lá ler a notícia lá no DCM, que tá assinada por quem? Fernando Miller. Muito bem. O juiz Marcelo Bretas, afastado da 7ª Vara Criminal pelo Conselho Nacional de Justiça, vamos lembrar, o Bretas não é juiz agora, neste momento, está afastado, né? Justamente por vários esquemas dos quais ele é acusado na vara, né? Esse esquema aqui é muito parecido com o esquema que o Tacla Duran vem denunciando. Atenção, prestem atenção nisso. Eu vou ler a notícia e vou relembrar a vocês o que é que o Tacla Duran vem dizendo sobre Sérgio Moro. Tá bom? Isso aqui é um juiz da Lava Jato, super-herói, insensado, na Globo todo dia, Instagram mostrando o apartamento maravilhoso que ele morava, apartamento saindo nas revistas de decoração, postando foto de blogueirinho fazendo musculação na academia, vida de magnata, tá? Vida de magnata. Não que o juiz federal não ganhe bem, mas uma vida de magnata, uma vida de playboy. A gente pode dizer isso tranquilamente. Se vocês forem olhar o Instagram do juiz Marcelo Bretas agora, vocês vão ver isso. Tô falando nada de novo aqui. Vida de playboy, tá bom? Super-herói da Globo. Super-herói da Globo, Marcelo Bretas, né? Ele é suspeito de participar de um esquema de venda de sentenças, a informação da revista Veja. Em 2014 foi deflagrada a Lava Jato, né, que tem
um bererê da Lava Jato, o que foi, quantas condenações, parará. No entanto, o uso de métodos foi questionável, como prisões preventivas prolongadas, excesso de dependência de delações premiadas, e isso tudo foi questionado e está sendo questionado ainda hoje por muita gente no Brasil, né? Em depoimento, o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO do Rio de Janeiro, Rogério Onofre de Oliveira, detalhou as circunstâncias em que lhe foi oferecida a liberdade, diz ele, via juiz Bretas, em troca de 8 milhões de reais. A proposta foi apresentada pelo advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, que também é um delator, e gravou conversas com Bretas nas quais os dois parecem coordenar ações nos processos da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Onofre foi condenado por corrupção passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Lembrando sempre que a gente não tá falando de um negócio de mocinhos e bandidos, tá, gente? Assim, ó, é o espantalho da sala dizer que quem atua e quem fala sobre os abusos de poder e as ilegalidades da Lava Jato está a favor de corruptos. Meus amigos e minhas amigas, se essas pessoas roubaram dinheiro público, elas têm mais é que se ferrar mesmo. O grande problema é que para você ferrar uma pessoa poderosa no Brasil, que eventualmente tenha participado de um esquema de corrupção, você tem que seguir rigorosamente o devido processo legal, porque se você errar uma vírgula, inclusive sem querer, o processo cai. Então, na verdade, o que a Lava Jato fez foi, no fim das contas, beneficiar todas essas pessoas que roubaram dinheiro público. Porque quando você assume o risco de fazer o processo como a Lava Jato fez, você assume o risco que vai ser tudo cancelado e anulado. A Lava Jato é uma operação anti-anticorrupção. Entenderam? A Lava Jato é uma operação anti a anticorrupção. Porque ela fez as coisas de modo que agora esses eventuais aqui corruptos, todos, os que já são condenados, corruptos, os que ainda não são possivelmente corruptos, ou não, porque não foram condenados, ela faz com que todos eles tenham a chance de derrubar os próprios processos. Vocês entenderam o grande problema da Lava Jato? Não estou nem falando das pretensões políticas do Deltan, do Moro e tal. Eu estou falando que ela é uma operação anti-anticorrupção. Porque para você prender gente poderosa que está roubando no Brasil, você tem que fazer a coisa direito. Se você faz a coisa do jeito que não é direito, eles se dão bem. Essa é a lógica do sistema. Então, no depoimento, ele relatou que foi visitado 11 vezes pelo advogado, esse advogado Niltamar, que agora é um delator que está acusando o Bretas, né, de fazer parte de um esquemão ali, né. Então, esse outro delator, né, foi visitado 11 vezes pelo advogado nos 14 meses em que permaneceu detido preventivamente no presídio de Bangu 8. Tudo devidamente registrado. Munido de uma pasta com informações sobre sua vida pessoal, o advogado Niltamar teria dito que ele iria pegar uma pena de 50 anos de prisão por estar sendo acusado de participação no milionário propinoduto do ex-governador Sérgio Cabral. No caso, uma negociata que rendeu 43,4 milhões de reais em subornos pagos para favorecer empresas de ônibus. Além dele, teria dito o tal do advogado, sua mulher, na época também, Daisy Onofre, também corria risco de ser condenada a 20 anos, deixando o filho do casal desamparado. De novo, esse método foi usado pela Lava Jato inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Um dos últimos atos do juiz Eduardo Apio, antes de ser afastado da vara essa semana, né, foi derrubar um processo contra um doleiro, né, chamado Raul Schmidt, se não me engano, porque, entre outros motivos, entre outras razões, obtenção de provas ilegal por parte da Procuradoria, esse é um dos motivos, e nós mostramos na Vaza Jato que a Lava Jato investigou a filha do doleiro de propósito, sem indícios de crime, para forçar o pai dela a sair de Portugal, onde morava na época, e se entregar à justiça. Então, os métodos se repetem. Não é uma pessoa falando, nem duas, nem três, nem quatro. Todo mundo que abre a boca para falar da Lava Jato fala a mesma coisa. Os métodos se repetem: prisões prolongadas, ameaça de condenações absurdas, perseguição a familiares, escuta em cela.
escuta em telefone de advogado, etc, etc, etc. Quando você faz uma operação anticorrupção desse jeito, senhor Deltan Dallagnol, quando você faz uma operação de corrupção, anticorrupção desse jeito, senhor Sérgio Moro, os corruptos se dão bem, os corruptos dão risada da sociedade brasileira. Quando gente como os senhores fazem o que fizeram. É ótimo para um corrupto que o juiz e os procuradores atuem da maneira que vocês atuaram. Só os senhores não conseguem ver, né? E mais não dá para falar também, né? A saída, segundo o advogado, seria recorrer a um esquema existente na 7ª Vara com 2 amigos procuradores. Perguntei como que os 2 procuradores poderiam resolver isso de forma tão rápida, indagando-os como que o juiz Marcelo Bretas, que é rigorosíssimo, ia fazer vistas grossas e compactuar com tudo isso. Após o questionamento dessa pessoa que estava sendo investigada pela Lava Jato, o advogado teria dito que Bretas era o chefe do esquema. Então, a acusação aqui, né? Vamos colocar uma coisa importante primeiro, presunção de inocência, isso aqui é uma palavra de um delator, tá bom? Vamos fazer o que a Lava Jato não fez. Vamos deixar isso bem claro. O juiz Marcelo Bretas está afastado, ele ainda não foi condenado, portanto é inocente, tá bom? Vamos deixar bem claro. Outra coisa, palavra de delator precisa de prova. Então, se não tiver prova do que está falando, não vale nada. E aí o juiz Marcelo Bretas é inocente, tá bom? Então, deixando isso bem claro, o esquema denunciado é muito parecido ao que o Tacla Duran vem denunciando em Curitiba. Um esquema pirata de delações e de acertamento de decisões judiciais. Os caras iam para cima de alguém, a pessoa se assustava, eventualmente era presa preventivamente, não saía de lá nunca mais, né? O Eduardo Cunha ficou preso preventivamente 3 anos, se eu não me engano. Tá certo? Não tá. É porque é bom porque é o Eduardo Cunha? Não é bom porque é o Eduardo Cunha. Até o Eduardo Cunha tem o direito de defesa amplo no país, né? Não tá certo o que foi feito, de fato. Nem com o Eduardo Cunha. Essa é a verdade. Aí, nesse momento, e apagou mais uma luz aqui. Pô, tá difícil hoje, hein? Hoje tá difícil. Não sei se tá mais quente, se a minha luzinha tá morrendo, o que tá acontecendo, mas vamos lá de novo. Vai lá, minha filha. Tá acabando já. Quanto é que falta? Falta 10 minutos para acabar o programa só. Agora vai até o final. É o que o Tacla Duran tá denunciando em Curitiba, que pressionavam as pessoas que eram investigadas, prendiam as pessoas e, por baixo dos panos, ofereciam para elas uma saída, né? Faz uma delação desse jeito, entrega fulano, entrega ciclano, fala disso, fala daquilo, e em contrapartida, a gente vai resolver sua vida, você não precisa entregar todos os seus bens, aquela conta lá em tal lugar você deixa, aquele negócio, aquele carro fica com você, aquela casa fica com você, e a sua pena, ao invés de ser uma pena de X anos, ela vai ser menor, tá? Nesse caso aqui, o investigado disse que não aceitou, acabou sendo de fato condenado, ele e a mulher agora estão recorrendo em relação a esse processo. Muito bem, vamos lá para notícias muito rápidas aqui. Bolsonaro é condenado em segunda instância por ataques a jornalistas, haha, durante o mandato. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou nesta quinta-feira, 25, o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar 50 mil reais por dano moral coletivo a jornalistas, só. A ação ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo em 7 de abril de 2021, portanto levou 2 anos para ser julgada, acusava Bolsonaro, eu não entendo a complexidade de levar 2 anos para julgar um negócio desse. Assim, o que o cara falou tá falado, né? Assim, ou falou ou não falou. Ou é condenado, assim, não é um caso complexo, né? Não é um caso de um crime misterioso da Agatha Christie. 2 anos para ser julgado. Nesses 2 anos, enquanto não foi julgado, continuou falando de jornalistas e ameaçando jornalistas e fazendo com que as pessoas ameaçassem jornalistas, porque as palavras pesam e a gente sabe que pesam e muito. E eu sei exatamente do que eu tô falando, né? Então, justiça também, né? Vamos dar celeridade nesses casos que tem que dar, porque alguns vocês correm rápido e outros ficam aí, né? Esperaram o Bolsonaro sair da presidência, né? Aí tá aí condenado, né? Acusava o Bolsonaro de praticar assédio moral a toda a categoria profissional, afrontando a imagem e a honra dos jornalistas indistintivamente durante seu mandato, encerrado no ano passado.
Na primeira instância, a juíza Tamara Rochberg Matos relembrou ofensas do ex-chefe de Estado aos profissionais e determinou o pagamento de R$ 100 mil ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos em julho de 2022. A segunda instância agora reduziu o valor indenizatório pela metade, mantendo a condenação. A decisão foi por unanimidade. A Folha procurou o Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, tem assessorado o Bolsonaro nos últimos tempos, né? Ligou para ele, mandou mensagem, mas não teve resposta. Em primeira instância, a defesa do ex-presidente disse que os comentários dele não são ilícitos, afirmando que constituem apenas o quê? Eu não vou nem ler a frase. Juro que eu não vou ler a frase. Será que tem liberdade de expressão na frase? Eu tô tapando a tela aqui. Tem liberdade de expressão na frase? Vamos ver. Apenas o seu direito de criticar reportagens que, na sua visão, não representavam a verdade dos fatos e que eram ofensivas e atentatórias. Ah, não tem liberdade de expressão na frase? Poxa vida. Né? Veja bem, né, que o Bolsonaro alegou que, na visão dele, as reportagens não eram verdadeiras. Né? Então, assim, nós temos os fatos que, né, que você pode achar que um jacaré não é um jacaré. Né? Assim, na minha opinião, não é um jacaré. Né? É o que o Bolsonaro basicamente está falando aqui. Ah, não, mas tem aqui, peraí. Ainda conforme dizia a decisão judicial, Bolsonaro afirmou na época que houve mero exercício da sua liberdade de expressão. Tá aqui ela, eu sabia que ela vinha. E que a tensão entre chefe de Estado e imprensa é fruto da democracia. Bolsonaro. Ei, Bolsonaro. Vá pagar sua multa, tá bom? 50 pau lá pro fundo de defesa dos direitos difusos, tá? Não vai pro bolso de ninguém esse negócio aqui, não. Vai para defender outros direitos. Vamos pegar o dinheiro do Bolsonaro, né? Que muita gente desconfia que não seja dele, inclusive, né? Vamos pegar o dinheiro do Bolsonaro e vamos usar para defender o direito de outras pessoas. Bom uso do dinheiro do Bolsonaro, né? BBC News Brasil traz uma reportagem aqui mais de fundo para quem quiser ler um pouco mais sobre a história do presidente Collor. Tem muita gente que é muito nova que não estava ainda, né? Não estava ainda, não tinha nem chorado pela primeira vez na maternidade quando Collor tomou o impeachment, né? Lá nos idos de 1992, né? Collor empichado, inocentado e agora condenado na Lava Jato. Tem aí o Leandro Prazeres escreveu um perfil, né, como se diz tecnicamente no jornalismo, do senhor Fernando Collor de Mello, lá no site da BBC News Brasil. Manchete do UOL aqui, da Juliana Dalpiva. Eduardo Bolsonaro é sócio nos Estados Unidos de empresário que apoiou atos do golpismo do 8 de janeiro. Vamos lá ler a reportagem exclusiva que a Juliana Dalpiva tá trazendo aqui, hoje lá no UOL. A Juliana que estará daqui a alguns minutos no ICL Notícias, primeira edição. Então você saia do Desperta, pula para lá que a Juliana vai explicar a reportagem que ela publicou hoje aqui. No período que o ex-presidente Jair Bolsonaro morou nos Estados Unidos, seu filho, o tal do 03, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que estava todo pimpão na CPI da Covid ontem, tomou uma lapada da Elisiane Gomes, né, essa CPI da Covid, não, CPI do golpe, né, essa CPI vai servir para a gente dar um pouco de risada também, né? Abriu uma empresa no estado do Texas em sociedade com outros brasileiros ligados à disseminação de fake news no Brasil, que apoiaram os atos golpistas de 8 de janeiro e que passaram pelo governo do pai. É o que revela uma investigação feita pelo UOL, pela agência pública e pelo Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. Eduardo abriu a empresa chamada Brás Global Holding em 18 de março deste ano, em sociedade com o influenciador Paulo Generoso, conhecido por compartilhar notícias falsas e por ter apoiado os atos golpistas. E também era sócio da empresa o ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura no governo Bolsonaro, o André Porciúncula. A firma foi registrada por Generoso no endereço da sua casa em Arlington, nos Estados Unidos. O mesmo endereço da Brás Global foi usado para o registro de um instituto e uma incorporadora, também dirigidos por Generoso e por Ciúncula. Ou seja, o pessoal que estava no governo Bolsonaro agora saiu e está fazendo negócios, né? É isso que vocês estão vendo, né? Como eu falei no começo do programa sobre a questão da ivermectina, às vezes, gente, as coisas são mais simples do que a gente acha. Não tem um grande espectro movendo as pessoas por trás. Tem um negócio chamado dinheiro, né? Dinheiro. Quando se trata da família Bolsonaro, em 99% das vezes que nós vimos, inclusive de matérias da própria Juliana Dalpiva sendo publicadas, e não só, entre vários outros jornalistas, o que move a família Bolsonaro é uma ideologia chamada dinheiro.
tá? É isso que estamos vendo de novo aqui. A reportagem procurou Eduardo Bolsonaro, questionado sobre a empresa, ele respondeu: "Por que vocês estão investigando? Conhecendo um pouquinho do UOL e um pouquinho de vocês, eu prefiro não falar nada. Nós estamos investigando o senhor porque o senhor é deputado federal. Se o senhor não quiser ser investigado, e é a última vez que a minha lâmpada cai hoje aqui, hoje está realmente difícil. Se o senhor não quiser ser investigado, senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor peça para sair do seu mandato, né, e vire vendedor de chocolate na Barra da Tijuca, que ninguém vai encher o seu saco, tá? Essa é a resposta. Eu sei que a Juliana Dalpiva não daria essa resposta, porque é uma pessoa muito mais educada, uma pessoa muito melhor do que eu. Mas a resposta está dada aqui, então. O parlamentar afirmou, ainda andando rápido pelo corredor, ao e-mail de segurança, que não devia explicação e citou o TSE sem sequer ter sido questionado. Estou traficando droga? Estou roubando alguém? É corrupção? Acrescentou ele que falaria com o TSE se fosse chamado. Bom, tem absolutamente nada a ver com isso, né? Os documentos foram obtidos junto ao governo do Texas, mostram a criação da Brás Holding, mas neles não há informação sobre qual o ramo do negócio. No mesmo local, em um curto espaço de tempo, Paulo Generoso registrou outras 2 empresas, né? E aí a reportagem faz a ligação aqui do Eduardo Bolsonaro com esse cara, o Paulo Generoso. A grande questão é que esse cara é um dos incentivadores do golpe, da tentativa de golpe, do 8 de janeiro. Eduardo Bolsonaro agora estava ontem na instalação da CPI do golpe, lá, tentando fazer suas artimanhas, para falar em infiltrados, naquela coisa, e não sei o quê, né? Então, a reportagem faz uma longa e detalhada investigação sobre a empresa em si, né? E aí mostra também como o sócio do Bolsonaro, do senhor Bolsonaro, é um dos instigadores à tentativa do golpe do 8 de janeiro e do bolsonarismo em geral. Reportagem bastante longa, vocês podem acompanhar a Juliana Dalpiva agora de manhã no N1, né? Estou falando bobagem, gente? Não, né? A Juliana estará hoje no N1, excepcionalmente, né? A Juliana Dalpiva, para quem não sabe, está agora como fixa no N2, né? Mas estará no N1 hoje para falar sobre essa reportagem. Então vocês podem acompanhar lá e depois seguir a reportagem dela lá na capa do UOL. Muito bem. Última notícia do dia é 2 notícias muito rápidas, na verdade 3, rapidamente aqui. O clima, o tempo, né, o clima, o tempo, a temperatura, o clima está melhorando na Ucrânia e o Washington Post agora está reportando que com o reaparecimento do sol, a guerra deve se intensificar na Ucrânia, tá? Ontem, aliás, eu fui aqui na ponta do fiord em Oslo e filmei o porta-aviões George. Como é o nome do porta-aviões que os caras trouxeram para cá? O porta-aviões Gerald Ford. Os Estados Unidos trouxeram um porta-aviões, o maior porta-aviões do mundo, está atracado aqui na Baía de Oslo, cheio de aviões de caça em cima. E claramente é uma demonstração em relação à guerra da Ucrânia, até porque a Noruega faz fronteira com a Rússia, né? Lá no extremo norte, lá em cima. E fui lá e filmei, tá lá o porta-aviões, é assustador, é gigantesco, tá entupido de aviões de caça em cima, né? E segundo as informações aqui na Noruega, eles farão exercícios militares no Mar do Norte, tá? O Putin já declarou sua insatisfação em relação a isso, claro. Últimas 2 notícias rápidas do dia. Arquivos do FBI mostram que em 1983, durante uma visita da rainha Elizabeth nos Estados Unidos, houve um planejamento para assassiná-la. Isso está publicado lá no jornal The Guardian, na capa, quem quiser pode acessar para ler. E ontem a Cristina Kirchner fez um comício em Buenos Aires, um comício gigantesco, afirmando mais uma vez que não será candidata a presidente da República, mas mostrando aí a força do peronismo. Estava cheia a praça lá, né? Dizendo que a Argentina tem que ter um plano para se livrar do Fundo Monetário Internacional nessas eleições. A Argentina está no meio de uma bagunça enorme, política inclusive, não tem um candidato ainda apontado pelo peronismo e que vai ser apoiado pela Cristina Kirchner para as eleições que acontecem em outubro. A Argentina está em compasso de espera por enquanto. Tá bom, gente? É isso.
Este foi o Desperta ICL de hoje, sexta-feira, 26 de maio, são 8 horas da manhã. Agora você pega o link e corre pro Notícias Primeira Edição. Caiu de novo aqui. Eu não vou ligar de novo. O programa acabou. Eu volto na segunda-feira. Tchau.